No futebol brasileiro, a gente está acostumado com as histórias dos gigantes, né? Mas hoje vamos analisar a ascensão impressionante de um time do interior de São Paulo. Uma jornada que, olha, desafia tudo que a gente espera. Essa é a história de como o Mirassol construiu seu sucesso. Bom, vamos lá. A pergunta que não quer calar é exatamente essa. Como é que um time que nunca tinha jogado na elite do futebol nacional conseguiu não só competir, mas chocar todo mundo? Adianto que não foi sorte, não, foi método. E que baita resultado! Logo no primeiríssimo ano na Série A do Brasileirão, o Mirassol cravou o quarto lugar. Só para ter uma ideia do que isso significa, eles terminaram na frente de clubes históricos, com orçamentos muitas, mas muitas vezes maiores. Um feito que parecia impossível. E claro, essa posição na tabela vem com uma recompensa gigante, uma vaga direto na fase de grupos da Libertadores. É isso mesmo, o Mirassol vai disputar o torneio mais importante do nosso continente, um sonho que parecia muito, muito distante há alguns anos atrás. Mas o sucesso dentro de campo foi só o começo. Ele destravou uma transformação financeira tão impressionante quanto, mudando o clube de patamar de uma vez por todas. Vamos dar uma olhada nos números para entender a dimensão desse salto. E aqui a gente vê o tamanho da mudança. Em 2024, a receita total do Mirassol, somando tudo, foi de 60 milhões de reais. Agora se liga, em 2025, só a premiação pelo quarto lugar no campeonato vai render quase o mesmo valor. Basicamente, eles dobraram a receita em um único ano por causa de um único resultado. É uma virada de chave financeira absurda. Mas é claro que esse resultado financeiro não caiu do céu. Para entender como eles chegaram até aqui, a gente precisa olhar para a filosofia do clube, que é resumida na frase: a bola não entra por acaso. A ideia principal é que o sucesso em campo é uma consequência direta da organização fora dele. Essa citação do especialista Moises Assayag captura perfeitamente o espírito do método Mirassol. Antes de sonhar com taça, é preciso ter a casa em ordem, ter planejamento. E o clube é a prova viva disso. Gestão eficiente, investimentos inteligentes são o verdadeiro segredo, não aquelas contratações de milhões. Toda grande história tem um momento decisivo, né? Aquele evento que muda tudo. Para o Mirassol, esse momento aconteceu lá em 2018 e teve a ver com a venda de um jogador que nem estava mais no clube. Então, o ponto crucial foi esse. Em 2018, o Mirassol recebeu quase 8 milhões de reais pela venda do atacante Luiz Araújo, porque ainda tinha uma parte dos direitos dele. E o que eles fizeram com esse dinheiro? Não saíram contratando um monte de gente. Pelo contrário, essa foi a grana inicial para construir um centro de treinamento de primeira linha, inspirado nos melhores do país. A partir daí, a subida foi metódica, constante. E com esse capital inicial, a diretoria do Mirassol começou a botar em prática a segunda parte do plano: investimento inteligente. Em vez de torrar o dinheiro, o foco foi construir uma infraestrutura de ponta, peça por peça, e sempre com uma gestão financeira impecável. E esse compromisso com excelência aparece nos detalhes. Eles foram o segundo clube da América Latina a ter uma câmara de flutuação para a recuperação de atletas, investiram 8 milhões na modernização do estádio, com um reconhecimento facial na entrada, iluminação de ponta e mais conforto para a torcida. Cada real foi pensado no longo prazo. E o mais impressionante é que todo esse investimento em estrutura foi feito com uma disciplina fiscal rigorosa. A folha salarial do Mirassol é de cerca de 5 milhões de reais por mês, a segunda menor de toda a Série A. Para comparar, eles gastam menos em salários do que quase todos os seus concorrentes. A lição aqui é clara: gastar com inteligência é mais importante do que gastar muito. Para manter a máquina funcionando, uma gestão profissional também significa ser bom de negócio. A diretoria conseguiu atrair patrocinadores que acreditaram no projeto de longo prazo, mesmo quando o time estava em divisões inferiores. Isso gerou uma receita estável de uns 15 milhões por ano, garantindo que os salários estivessem sempre em dia, um pilar fundamental para dar tranquilidade para o elenco. Depois de anos seguindo esse plano à risca, chegamos à recompensa final. Vamos voltar para o presente para ver o impacto que tudo isso teve. A transformação do Mirassol nos rankings financeiros do futebol brasileiro é, para dizer o mínimo, espetacular. Para a gente entender o tamanho desse salto, vamos ver onde eles estavam. Antes do campeonato, no ranking de prêmios de 2025, o Mirassol era o número 132 do Brasil, com apenas 400 mil reais arrecadados. Um valor bem modesto, até agora. Mas agora, um salto gigantesco. Eles estão prestes a deixar a parte de baixo da tabela para entrar na elite financeira do futebol nacional. E aqui
Está o resultado. Com o quarto lugar garantido, a projeção é que o Mirassol receba cerca de 45 milhões de reais em prêmios. Isso coloca entre os 10 clubes que mais arrecadaram no país. Vou até repetir, saíram de 400 mil reais para 45 milhões. Essa é a recompensa de anos de trabalho sério e visão de futuro. E assim, a jornada do Mirassol nos deixa com uma pergunta poderosa. A história deles, baseada em gestão, planejamento e investimento inteligente, prova que não é preciso ser um gigante para alcançar o topo. Será que outros clubes vão seguir esse exemplo, mudando para sempre a cara do futebol no Brasil? Fica a reflexão.